novamente aqui para fazer um fractal revisa. Nosso conteúdo agora são funções sintáticas. Nós estamos dando o nível sintático da gramática. Nesse nível sintático, nós estudamos frase, oração e período. Nós estudamos que frase é tudo aquilo que tem sentido. Então, eu posso ter uma frase de uma palavra ou de várias palavras, desde que tenha sentido. Nós estudamos com a frase, ela pode ser nominal ou verbal. A frase nominal é aquela que apresenta apenas nomes. A frase verbal é aquela que pode apresentar nomes, mas principalmente tem a presença do verbo, por isso, verbal. Então, os nominhos aí, frase nominal e frase verbal, elas nos dão indício. Nominal, nomes, verbal, verbo. Lembre-se, como que se conta uma frase? Nós vamos contar uma frase, porque ela inicia com letra maiúscula e ela termina com sinal de pontuação que indica finalidade, que pode ser o ponto final, pode ser o ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Quando eu falo em oração, não necessariamente vai ser uma frase, não necessariamente vai ter um sentido. Uma oração é assim definida a partir do momento que ela é organizada em torno do verbo, de um ou mais verbos. Então, se eu tiver 2 verbos, 2 orações. Se eu tiver 3 verbos, 3 orações. E assim por diante. Como eu tenho oração, eu posso organizar essa oração dentro de um período. O que vai ser um período? Vai ser a frase verbal. Então, eu vou contar o período da mesma forma que se conta uma frase. Letra maiúscula e sinal de pontuação, que indica começo e fim da frase. O período é sempre organizado através de orações, ou seja, vai ser uma frase verbal. O período ele pode ser simples ou composto. Período simples é aquele que tem apenas uma oração. Se ele tem apenas uma oração, apenas um verbo. O período composto ele tem 2 orações ou mais, 2 ou mais verbos. Então, conta-se oração pela quantidade de verbos. Classifica-se período em simples ou período composto pela quantidade de orações. Uma oração, período simples. 2 ou mais orações, período composto, ok? Nós, nesse primeiro momento, vamos dar o período simples. Cada período, então, como simples, vai ter apenas uma oração. A oração, nós chamamos ela ali a partir dos termos essenciais. Nós vamos perceber que a oração é dividida entre sujeito e predicado. Lembre-se que eu coloquei para vocês essenciais entre aspas, porque essencial aqui realmente nós temos o predicado, porque o predicado é onde fica o verbo, e só existe oração porque existe verbo. O sujeito, como eu disse para vocês, há um equívoco ao dizer que ele é essencial, porque essencial é aquilo que não pode faltar, e nós sabemos que existe oração sem sujeito. Então, realmente essencial aqui para nós vai ser o predicado, que é onde fica o verbo. E o verbo é o que indica que nós temos uma oração. E nós estamos falando o quê? De termos da oração. As palavras que são organizadas em torno do verbo, que podem ser classificadas entre sujeito e predicado. Sujeito e predicado, então, nós vamos falar que são 2 funções sintáticas. Para início de análise, toda vez que eu for analisar sintaticamente uma frase verbal, ou a mesma coisa quando eu for analisar um período, frase verbal e período se equivalem aqui, nós começamos pelo sujeito e pelo predicado. Para começarmos a pensar mais sobre o sujeito e predicado, nós vamos fazer a leitura de uma tirinha. Na tirinha, os 2 personagens vão falar sobre essa classificação de sujeito e predicado. Eles vão nos falar o que eles entendem por essas 2 funções sintáticas. Então, nós temos ali 2 personagens, o Miguelito e a Magali. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito? Então, o garoto está com dificuldade de saber o que é sujeito e predicado. Pela resposta dele, nós temos certeza que ele não sabe o que é sujeito e predicado. Como eu falei para vocês, sujeito, enquanto função sintática, enquanto um termo da oração, não é uma pessoa. Ele é uma palavra, que é de quem eu falo alguma coisa, é aquele que pratica ou recebe a ação, é aquele que concorda com o verbo. Não necessariamente uma pessoa. Pode ser um objeto, pode ser o nome de uma disciplina, pode ser qualquer coisa, desde que eu fale sobre aquela coisa, não necessariamente uma pessoa. No caso aqui, o Miguelito, ele confunde. Ele pensa que o sujeito é uma pessoa. Então, quando a Mafalda fala, esse lixo enfeia a rua, ele não percebe que o lixo deveria ser o sujeito. Ele pensa que é o prefeito que pratica a ação, é o prefeito que é a pessoa. Mas nós sabemos que sujeito, enquanto função sintática, não se refere à pessoa. Se refere a um termo que aparece dentro da frase. Tem que estar escrito ali. Então, quando eu falo,
esse lixo enfeia a rua, de quem que eu estou falando alguma coisa? Eu estou falando algo em relação ao lixo. Então, é esse lixo que eu faço uma declaração, é sobre ele. Então, esse lixo é o nosso sujeito. Dentro desse sujeito, que nós não podemos confundir que é esse lixo, nós vamos ter o núcleo. Núcleo é aquela palavrinha que é a principal, que as outras só existem porque existe aquela palavra. Se eu tenho que escolher entre esse lixo, qual é a palavra principal? Lixo. Ela que é o centro. O esse só vai existir porque existe lixo. Tenho uma palavra como núcleo. Se eu tenho apenas uma palavra como núcleo, independente se ela está no singular ou no plural, eu conto a quantidade de palavras. Se é só uma, eu falo que é um sujeito simples. Então, eu tenho que identificar o meu sujeito aqui e logo depois identificar o seu núcleo. Ao identificar o seu núcleo, se eu tiver um núcleo, sujeito simples. Se eu tiver duas palavras ou mais como núcleo, sujeito composto. Então, se eu já achei aqui o nosso sujeito, eu sei que é esse lixo. O que eu falo desse lixo, o que declara-se a respeito desse lixo, eu chamo de predicado. E eu não posso esquecer, é o verbo, no caso enfeiar, enfeia aqui como verbal, fica sempre no predicado. Então, eu poderia deixar de ter o sujeito, mas jamais poderia deixar de ter o predicado, porque o verbo fica no predicado. E a oração só é uma oração porque ela é organizada ao redor de um ou mais verbos. A partir do exercício que nós respondemos sobre esse lixo enfeia a rua, nós conseguimos perceber que existem alguns tipos de sujeito. Nós vimos na questão anterior que nós temos sujeito simples, que é aquele que o sujeito apresenta apenas um núcleo. Quando o sujeito apresenta dois núcleos ou mais, 2, 3, 4, assim por diante, nós temos um sujeito composto. Lembrando, quando eu faço sujeito simples e composto, a palavra aparece escrita. Quando a palavra aparece escrita, eu posso ter núcleos, palavras essenciais ali no sujeito. Dependendo da quantidade de núcleos, se eu tenho um, sujeito simples, 2 ou mais, sujeito composto. Independente se essa única palavra ou se essas várias palavras estão no plural ou no singular. Eu conto a quantidade de núcleos. Então, retomando, se eu tenho um núcleo, sujeito simples, 2 ou mais, sujeito composto. Os demais sujeitos, que são o sujeito oculto e o sujeito indeterminado, eles não aparecem escrito. Enquanto o sujeito simples e composto aparecia o escrito, o oculto e indeterminado, eles não aparecem escrito. Eles não estão ali na nossa frase. Mas eu consigo identificá-los de alguma forma. Quando eu tenho certeza de quem eu estou falando, de qual objeto, de qual pessoa, de quem se diz alguma coisa, eu falo que é um sujeito oculto. Como que eu percebo o sujeito oculto? Pela forma verbal. Então, quando eu falo, copiei a tarefa, quem copiou a tarefa? Eu. Apenas a primeira pessoa do singular pode realizar essa ação. Apenas eu copiei. Nenhuma outra pessoa pode realizar essa ação. Você copiei, não pode. Nós copiei, não pode. Então, o meu sujeito, mesmo que ele não apareça escrito, eu consigo identificá-lo. Eu tenho certeza de quem eu estou dizendo algo. Então, será um sujeito oculto. Então, a primeira forma de identificar um sujeito oculto é pela forma verbal. Outra forma é pelo contexto. Se eu falo, Mariana e seus colegas foram ao cinema, voltaram tarde. Quem voltou tarde? Mariana e seus colegas. Precisou escrever o nome deles novamente? Não. Mas eu tenho certeza de quem eu estou falando? Tenho. Então, as palavras ali não apareceram escritas, Mariana e seus colegas. Mas eu sei de quem eu estou dizendo alguma coisa. Então, sujeito oculto. Sujeito indeterminado é aquele que também não aparece escrito. Mas eu não sei quem praticou a ação. Esse sujeito indeterminado, ele aparece sempre na terceira pessoa do plural. Quando eu falo, roubaram o meu carro, eu sei quem roubou? Eu posso afirmar que foi eu ou que foram nós que roubamos esse carro? Não podemos afirmar. Eu sei que foram eles que roubaram. Mas eles quem? O eles pode ser qualquer pessoa. Podem ser você ou várias outras pessoas. Eu não posso afirmar com precisão de quem eu estou falando. Então, o sujeito determinado não aparece escrito e eu não sei quem é que praticou a ação. Eu não posso afirmar. Então, os dois não aparecem escritos ali na nossa frase. Mas um eu sei afirmar de quem eu estou falando e o outro eu não consigo afirmar. Se eu falo, roubaram o nosso carro, eu não sei quem de fato roubou aquele carro. Imagino que foram pessoas ou que foi uma pessoa, mas eu não posso falar quem realmente praticou aquela ação. Por isso, sujeito indeterminado. Então, para nós pensarmos um pouquinho sobre os tipos de sujeito, nós vamos responder a questão número 9. Observe outra tirinha de Beck, como vocês já fizeram anteriormente a número 8, vocês perceberam que antes tinha mais uma tirinha de Beck, que é a tirinha onde nós vemos o personagem Armandinho. Responda as questões propostas abaixo. Como foi a pescaria? Excelente.
Não pegamos nada, os peixes estão bem. Então, quando a gente escuta a Armandinho falar que a pescaria foi excelente, nós pensamos que ele pegou vários peixes ali. Só que excelente para ele é não fazer mal aos animais, excelente para ele é não pegar nenhum peixe. Então, rompe com a nossa ideia de boa pescaria. Boa pescaria, quantos mais peixes pegamos, quanto peixes maiores nós pegamos, melhor é a pescaria. Aqui para ele é o contrário. Quanto menos peixe, quanto mais peixes estão bem vivos, melhor foi a pescaria. Sabendo disso, vocês vão responder a letra A. Explica o pensamento de Armandinho ao afirmar que a pescaria foi excelente. Então, para ele, uma pescaria excelente é aquela em que os animais e que os peixes não sofrem nada, ficam ali bonitinhos sem serem pescados. Na letra B, vocês vão analisar a função sintática da frase não pegamos nada. Nessa frase aqui, nós temos o verbo pegar. Logo, se eu tenho o verbo pegar, nós temos uma frase verbal. Se eu tenho uma frase verbal, quer dizer que eu tenho uma oração. No caso, eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo, período simples, por isso. Se eu tenho uma oração, então eu tenho que analisar qual é o sujeito, qual é o predicado, que são termos essenciais. Lembrando que o sujeito nem sempre é um termo essencial, porque existem orações sem sujeito. Mas nesse caso aqui, como nós estamos estudando os tipos de sujeito que existem, todas as nossas frases têm sujeito. Quando eu falo não pegamos nada, esse verbo se refere a quem? Quem não pegou nada? No caso, foi o pai, o Armandinho, mas não está falando o pai, o Armandinho pegamos. Mas sim, é a fala do garoto, é o menino falando. Nós não pegamos nada. Então, esse nós se refere ao filho que está falando, que no caso é ele, o eu, e ao seu pai, que não pegou nada também em relação à pescaria. Então, nós temos certeza que esse pegamos refere-se a nós. Nós pegamos. Então, só uma forma de conjugar esse verbo. Só tem como conjugá-lo para a primeira pessoa do plural. Não posso falar eu pegamos, não posso falar eles pegamos, é nós pegamos. Como nós não aparece escrito, não vejo ele escrito na frase, mas eu tenho certeza que o verbo refere-se a nós, eu falo que o tipo de sujeito é sujeito oculto. A palavra não aparece escrita na frase, não apareceu escrita aqui. Não vejo aqui na frase, não pegamos nada, nós não vemos a palavra nós. Mas nós temos certeza que o sujeito é nós. Se eu tenho certeza disso por causa da nossa forma verbal, eu falo que é um exemplo de sujeito oculto. Vamos fazer então a leitura de mais uma tirinha, na questão 10. Oh não, fui assaltado. Levaram tudo, os móveis, o som, Que placa é essa aí? Eu mudei daqui ontem, aluga-se. Então, o que acontece? Provavelmente o personagem ali sofre de amnésia. Ele esqueceu que ele havia mudado. Por isso, na casa dele não tinha nenhum móvel. Quando ele fala levaram tudo, esse levar nós não sabemos de fato quem praticou essa ação de levar. Nós sabemos que é eles, mas eu posso afirmar quem são eles? Porque quando eu falo eu levei, eu posso afirmar que é a primeira pessoa, eu quem falo. Quando eu falo nós levamos, eu posso afirmar que sou eu mais alguém. Eu posso apontar quem praticou essa ação. Eu, que estou falando, e outra pessoa. Quando eu falo eles, eu não posso ter certeza quem são esses eles. Eu não sei quem realmente levou. Então, levaram tudo, quem levou? Eles, mas eles quem? A palavra aqui não apareceu escrita. O eles não apareceu escrito. Não consigo afirmar de quem eu estou falando alguma coisa, então vai ser sujeito indeterminado. Lembrando, se o eles aparecesse escrito aqui, eles levaram tudo, o eles seria sujeito simples, porque estaria escrito ali. Mas como não está escrito e eu não posso afirmar quem é, eu falo que é sujeito indeterminado. Então, nós estudamos para essa prova os tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, oculto e determinado. Simples e composto são aqueles sujeitos que aparecem escrito, determinados pela quantidade de núcleo. Um núcleo, sujeito simples, 2 ou mais, sujeito composto. Sujeito oculto e determinado são aqueles que não aparecem escrito. O oculto não aparece escrito, mas eu consigo identificar, eu consigo falar de quem se diz alguma coisa. O indeterminado, por outro lado, não aparece escrito e eu não consigo afirmar de quem se fala alguma coisa. Ele fica na terceira pessoa do plural. Essa é a diferença entre eles. Então, esse é o conteúdo da nossa prova. Eu tenho certeza que vocês conseguiram sanar as dúvidas de vocês. Caso ainda persista algumas pequenas dúvidas, nós podemos tirá-las em sala de aula. Então, conto com a presença de vocês no próximo Fractal Revisa.